Irmão amado, eu quero te falar todas as palavras que o Senhor me ordenar. Não deixe nunca esse caminho poderoso. Tenha certeza que o Senhor contigo está. Está aí, meu irmão, está aqui. Dentro da igreja está em todo lugar. Posso sentir, meu irmão, hoje aqui. Como uma bênção pronta pra te entregar. Quando as lutas querem te acertar, dobre os joelhos e comece a orar. Ame ao nosso Jesus maravilhoso, e com certeza Ele vem te ajudar. Está aí, meu irmão, está aqui. Dentro da igreja está em todo lugar. Posso sentir, meu irmão, hoje aqui. Como uma bênção pronta pra te entregar. Se alguma lágrima molhar no rosto seu, tenha certeza que o Senhor não esqueceu. Pois lá de cima Ele está me contemplando, e as suas lágrimas o anjo vem buscar. Está aí, meu irmão, está aqui. Dentro da igreja está em todo lugar. Posso sentir, meu irmão, hoje aqui. Como uma bênção pronta pra te entregar.